Olá, meus irmãos, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro de Juízes, capítulo 16. E hoje a gente vai ver que tudo é dele, para ele e por ele. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e amado Pai, em nome de Jesus te damos graças, Senhor Deus, por mais uma oportunidade de abrirmos a Tua palavra, aprendermos, Pai, os Teus princípios e valores e, Pai, colocarmos em prática tudo quanto temos aprendido. Por isso, clamamos pelo Teu Santo Espírito, para que venha, Pai, nos ensinar. Mais do que isso, Senhor Deus, venha a nos incomodar, a fazermos sempre o que está alinhado com a Tua palavra e a Tua verdade. E em todas as coisas, Pai, seja o Teu nome para sempre glorificado. Te oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, capítulo 16. A gente vai encerrar hoje a história de Sansão. E a gente já viu, praticamente aí 2 outros capítulos que a gente está falando sobre a história de Sansão. E chegamos agora ao momento em que finalmente ele conhece Dalila, a tão famosa Dalila. Mas eu quero que você preste atenção porque o capítulo 16 ele vai começar mostrando Sansão coabitando com a prostituta. Então, claro, a gente está percebendo um traço do caráter, da personalidade do Sansão, que a gente vê que é uma pessoa de poucos princípios morais. E é importante a gente frisar isso, E a gente vai ver que na Bíblia muitos homens de muito poder, de muita expressividade, falharam no que diz respeito aos aspectos morais da sua vida. E aí não só isso. A gente vai ver que Sansão, ele mais uma vez se afeiçoa a uma mulher estrangeira, Dalila. E claro, os filisteus, que já estavam procurando oportunidade para poder se livrar de Sansão, para poder matá-lo, para poder subjugá-lo, termina que percebem esse afeiçoamento de Sansão por Dalila e vão atrás dela para poder falar que ela tinha que descobrir qual era o segredo de Sansão. Então a gente vê que os filisteus tinham plena consciência de que a força, o poder, a capacidade de Sansão provinha do sobrenatural. Então eles queriam saber que tipo de encantamento, qual era a situação ali, o que é que dava essa força para ele. E persuadiram ela, inclusive, oferecendo uma grande quantia de dinheiro. No caso, eles estavam reunidos os príncipes, então a gente estima, pelo contexto histórico, 5 governadores, porque os filisteus chamavam seus governadores de príncipes e não de reis. Então, mais ou menos 5, e cada um oferecendo 1.100 ciclos de prata, cada um oferecendo 70 quilos de prata. Então, estamos falando aí de 350 quilos de prata. Então, era uma quantia considerável de dinheiro. E ela não pensa 2 vezes, o que significa que, apesar de Sansão ter se afeiçoado a ela, ela talvez não tenha se afeiçoado a Sansão. E a gente começa a ver aonde Sansão pecou. Sansão, ele focou em dar vazão aos desejos da sua carne. E claro, ela começa a persuadi-lo a falar o que é que ele precisa, o que é que ele não precisa para poder ter essa força. E, claro, ele começa a inventar histórias, ele começa a mentir, a enganá-la. Depois da 3ª vez, aí a gente vê que ela chega numa exaustão, porque ela está vendo que sua estratégia não está dando certo. E ela está, inclusive, desacreditada por parte daqueles que ofereceram dinheiro para ela. E aí, ela vai usar de 2 artimanhas que eu considero malignas, mal intencionadas e que são muito utilizadas por muitas pessoas à minha volta e à sua volta. Vamos ver? A gente vai ver que Dalila começa com chantagem emocional. Se vocês pararem para pensar, leia aqui comigo, O verso 15 vai dizer assim, a Dalila falando:
Como dizes que me amas, se não está comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força. Aqui a gente vê a parte da chantagem emocional, que termina sendo uma ferramenta forjada pelo próprio inimigo para vir contra Sansão, contra mim e contra você. Óbvio que Sansão poderia simplesmente falar, não vou falar. Mas repare o que é que ele já vinha fazendo, inventando histórias, contando mentiras. E aí a gente vai ver agora a segunda ferramenta maligna que ela utiliza, que é o importúnio para vencer pelo cansaço. Olha só, o verso 16 vai continuar. Leia comigo. Importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Aqui a gente está vendo que a estratégia dela produziu os resultados que ela esperava. Quando fala que apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar, repare que ele se conectou, ele engajou com a sua alma, e a sua alma não estava alinhada com o seu espírito, com o Espírito de Deus. E aí, ela conseguiu o que ela queria. Conseguiu que ele revelasse o seu segredo. Óbvio que os filisteus agora vêm crendo que ela tem a resposta, tanto que já vem com o dinheiro para pagar a ela. De fato, ela rapa a cabeça dele. A gente vê que ele tem plena consciência do seu chamado, porque ele fala que ele é nazireu de Deus, que nunca foi rapado desde o seu nascimento. E aí os filisteus furam os olhos de Sansão, prendem ele, e aí vão dar uma grande festa para se alegrar e honrar o seu Deus, o qual entregou Sansão nas mãos dos filisteus. E é aí que a história tem uma grande virada, porque agora já não é mais sobre Sansão. Então, Sansão já está condenado à morte, por quê? Porque cedeu aos caprichos, aos desejos, às concupiscências da sua carne. Mas como a própria palavra de Deus nos diz, de Deus não se zomba, Deus não se pode enganar. Vá lá em Gálatas 6 e leia essa passagem. Fala que todo aquele que na carne semear, corrupção, da carne colherá corrupção, mas aquele que semear em espírito, do espírito colherá a vida eterna. E aí a gente vê Sansão humilhado, colocando o único Deus na posição de ser zombado, mas aí Deus intervém porque ele não se permite zombar. Ele não vai permitir que ninguém zombe dele e que ninguém exalte um outro Deus, uma outra deidade que não é o Deus único, um Deus com D minúsculo, venha a ser honrado e glorificado mais do que ele. E aí, óbvio, Sansão, vendo aquela situação, ele ora, ele clama ao Deus Todo-Poderoso e pede por uma última vez que lhe dê força para que a morte dele também possa trazer vingança contra esse povo que está honrando um Deus que não é Deus. E aí, a gente vai ver que Deus concede força a Sansão mais uma vez. E Sansão derruba as pilastras daquele templo, santuário que estava tendo a celebração, que fala que só no telhado tinham mais de 3.000 homens e mulheres. E diz a palavra do Senhor que ali, na morte dele, ele levou consigo mais gente do que em toda a sua vida. E aí somos lembrados que tudo é dele
por Ele e para Ele. E por incrível que pareça, mesmo com todas essas falhas, a gente pode chamar de inocência, de estupidez, de ignorância de Sansão, de ter entregue o seu segredo dessa forma. Pode ter sido seduzido, mas ainda assim, com todos esses defeitos de caráter, quando você chega lá em Hebreus 11, os heróis da fé, o nome de Sansão está lá. Porque a história de Sansão, como a minha e como a sua história, não deve ser sobre os nossos grandes feitos, mas sim da forma como nós permitimos, optamos e nos aliamos ao próprio Deus para cumprir a vontade dele. Porque os nossos grandes feitos não provêm de nós, mas somente daquele que nos chamou. Para a gente encerrar hoje, eu quero que você se lembre de uma passagem, se eu não me engano, está em Lucas 10. Depois você me confirma se sim ou se não, tá? Mas em Lucas 10, diz que Jesus mandou os 72, 2-2, e eles voltam maravilhados com os grandes feitos que eles fizeram. Expulsamos demônios em teus nomes, curamos enfermos, e falam das grandes coisas que fizeram. E Jesus nos lembra, não vos regozijeis porque fizestes esses grandes feitos. Afinal de contas, eles não fizeram por seu próprio mérito, por sua própria capacidade. Mas regozijai-vos porque o vosso nome está no livro da vida. Que a gente possa se lembrar, tudo é dele, por ele e para ele. E assim, ele é glorificado. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e amado Pai, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, pela Tua verdade. Que lição maravilhosa, Pai. Que o Senhor, Pai, possa fazer, Pai, que os nossos corações sempre guardem a Tua palavra. Que possamos, Pai, também viver as nossas vidas de acordo com o que acreditamos. E se cremos em Ti, na Tua palavra, na Tua verdade, nós vamos andar de acordo com ela. E assim, Pai, nós temos a certeza que teremos não só as promessas que o Senhor nos prometeu, não só a vida eterna, mas teremos comunhão com Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E assim, Pai, o Teu nome é glorificado. Obrigado por essa oportunidade. Abençoa-nos nessa jornada e recebe a nossa oração, que nós a fazemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro com a palavra. Deus vos abençoe.